Louvado seja o nosso Deus por mais um dia. Seja bem-vindo ao plano de leitura da Bíblia anual, lendo toda a Bíblia durante esse ano. Vamos para mais um dia. Prepare sua Bíblia, ok? Abra seu coração, convide aí o filho, familiar, junta quem você puder, tá bom? E vamos nós. Hoje nos capítulos do dia temos Números capítulos 10 e 11 e Lucas capítulo 22, tá bom? Quero pedir que você que está chegando no nosso canal, que você clique no botão inscrever-se. Clica no botão inscrever-se, marca o sino de todas, tá bom? Para você ser sempre notificado e avisado quando nós liberarmos aqui os capítulos. Vamos para Números 10, a partir do verso 1, nós lemos a palavra de Deus e ela diz o seguinte: O Senhor também disse a Moisés: faça 2 trombetas de prata batida. Com elas você chamará a comunidade para se reunir e dará o sinal para levantar acampamento. Quando as 2 trombetas soarem, todos se reunirão diante de você à entrada da tenda do encontro. Se apenas uma trombeta soar, somente os líderes, os chefes dos clãs de Israel, se apresentarão a você. Quando o sinal para seguir viagem soar, as tribos acampadas do lado leste levantarão acampamento e avançarão. Quando o sinal soar pela segunda vez, as tribos acampadas do lado sul virão em seguida. Mande soar 2 toques curtos para indicar que devem partir. Mas quando convocar o povo para uma reunião sagrada, mande soar um toque diferente. Apenas os sacerdotes, os descendentes de Arão, tocarão as trombetas. Essa é uma lei permanente para vocês a ser cumprida de geração em geração. Quando chegarem à sua própria terra e guerrearem contra os inimigos que os atacarem, usem as trombetas para soar o alarme. Então o Senhor, seu Deus, se lembrará de vocês e os livrará de seus inimigos. Façam soar as trombetas também em ocasiões alegres, nas festas anuais e no começo de cada mês. E toquem as trombetas ao apresentarem holocaustos e ofertas de paz. As trombetas lhes servirão de recordação diante de seu Deus. Eu sou o Senhor, seu Deus. No 2º ano, desde a saída de Israel do Egito, no 20º dia do 2º mês, a nuvem se elevou acima do tabernáculo da aliança. Então os israelitas saíram do deserto do Sinai e viajaram de um lugar para outro até a nuvem pousar no deserto de Parã. Da primeira vez que o povo partiu, seguindo as instruções do Senhor a Moisés, o exército da tribo de Judá foi à frente. Marchava atrás de sua bandeira e seu comandante era Naasson, filho de Aminadab. Em seguida vieram o exército da tribo de Issacar, comandado por Natanael, filho de Zuar, e o exército da tribo de Zebulon, comandado por Eliabe, filho de Elon. O tabernáculo foi desmontado e os levitas das divisões Gersonita e Merarita vieram na sequência, carregando o tabernáculo. O exército de Ruben veio depois, marchando atrás de sua bandeira. Seu comandante era Elisur, filho de Sedeur. Em seguida vieram o exército da tribo de Simeão, comandado por Selumiel, filho de Zurizadai, e o exército da tribo de Gade, comandado por Eliasaf, filho de Deuel. Então vieram os levitas da divisão coatita, carregando os objetos sagrados. Antes que o povo chegasse ao próximo acampamento, o tabernáculo deveria estar armado em seu novo local. O exército de Efraim veio depois, marchando atrás de sua bandeira, comandado por Elisama, filho de Amiúde. Em seguida vieram o exército da tribo de Manassés, comandado por Gamaliel, filho de Pedazur, e o exército da tribo de Benjamim, comandado por Abidã, filho de Gideone. O exército de Dan veio por último, marchando atrás de sua bandeira, e formando a retaguarda de todos os acampamentos das tribos. Seu comandante era Aiezer, filho de Amizadai. Em seguida vieram o exército da tribo de Aser, comandado por Pagiel, filho de Ocrã.
E o exército da tribo de Naftali, comandado por Aira, filho de Enã. Era nessa sequência que os israelitas marchavam, exército após exército. Moisés disse a seu cunhado Obabe, filho do midianita Reuel: estamos a caminho do lugar que o Senhor nos prometeu, pois ele disse: eu o darei a vocês. Venha conosco e o trataremos bem, pois o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Não irei, respondeu Obabe. Preciso voltar para minha própria terra e para minha família. Por favor, não nos deixe, pediu Moisés. Você conhece os lugares do deserto onde poderemos acampar. Venha e seja nosso guia. Se nos acompanhar, compartilharemos com você todas as boas coisas que o Senhor nos der. Depois de partirem do monte do Senhor, marcharam por 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia à frente deles, para lhes mostrar onde parar e descansar. A cada dia, enquanto seguiam viagem, a nuvem do Senhor permanecia sobre eles. Sempre que a arca partia, Moisés exclamava: levanta-te, ó Senhor, que teus inimigos se dispersem e teus adversários fujam de diante de ti. E que a arca parava, e quando a arca parava, ele dizia: volta, ó Senhor, aos muitos milhares de Israel. Finalizamos aqui o capítulo 10. Vamos ao capítulo 11 de Números, livro de Números, a partir do verso 1. O povo começou a reclamar de sua situação ao Senhor, que ouviu tudo o que diziam. Então a ira do Senhor se acendeu e ele enviou fogo que ardeu entre o povo, devorando alguns que viviam nas extremidades do acampamento. O povo gritou, pedindo ajuda a Moisés, e quando ele orou ao Senhor, o fogo se apagou. Depois disso, aquele lugar foi chamado de Taberá, pois o fogo do Senhor ardeu ali entre eles. Então o bando de estrangeiros que viajava com os israelitas começou a desejar intensamente a comida do Egito. E o povo de Israel também começou a se queixar. Ah, se tivéssemos carne para comer! Que saudade dos peixes que comíamos de graça no Egito. Também tínhamos pepinos, melões, alhos porós, cebolas e alhos à vontade. Mas agora perdemos o apetite. Não vemos outra coisa além desse maná. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía e o recolhia do chão. Usava-o para fazer farinha, triturando-o em moinhos manuais e socando-o em pilões. Depois cozinhava o maná numa panela e fazia bolos achatados, que tinham gosto de massa folhada assada com azeite. O maná caía sobre o acampamento durante a noite, com o orvalho. Moisés ouviu todas as famílias reclamando à entrada de suas tendas, e a ira do Senhor se acendeu. Com isso Moisés se revoltou e disse ao Senhor: por que tratas a mim, teu servo, com tanta crueldade? Tem misericórdia de mim. O que fiz para merecer o peso de todo este povo? Por acaso gerei ou dei à luz este povo? Por que me pedes para carregá-lo nos braços, como a mãe carrega o bebê que mama? Como o levarei à terra que juraste a dar a seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo este povo? Eles vêm a mim reclamando, dizendo: dê-nos carne para comer. Sozinho não sou capaz de carregar todo este povo. O peso é grande demais. Se é assim que pretendes me tratar, mata-me de uma vez. Para mim seria um favor, pois eu não veria esta calamidade. Então o Senhor disse a Moisés: reúna diante de mim 70 homens reconhecidos como autoridades e líderes de Israel. Leve-os à tenda do encontro para que permaneçam ali com você. Eu descerei e falarei com você. Tomarei um pouco do Espírito que está sobre você e o colocarei sobre eles. Assim dividirão com você o peso do povo, para que não precise carregá-lo sozinho. Diga ao povo: consagrem-se, pois amanhã terão carne para comer. Vocês reclamaram e o Senhor ouviu quando disseram: ah, se tivéssemos carne para comer! Estávamos melhor no Egito.
Agora o Senhor lhes dará carne, e vocês terão de comê-la. E não será apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou mesmo 20. Comerão carne por um mês inteiro, até lhes sair pelo nariz, e vocês enjoarem dela. Pois rejeitaram o Senhor que está aqui entre vocês, e reclamaram contra ele, dizendo: por que saímos do Egito? Moisés, porém, respondeu ao Senhor: tenho comigo um exército de 600.000 soldados, e no entanto dizes: eu lhes darei carne durante um mês inteiro. Mesmo que abatêssemos todos os nossos rebanhos, bastaria para satisfazê-los? Mesmo que pegássemos todos os peixes do mar, seria suficiente? Então o Senhor disse a Moisés: você duvida do meu poder? Agora você verá se minha palavra se cumprirá ou não. Moisés saiu e transmitiu as palavras do Senhor ao povo. Reuniu os 70 líderes e os colocou ao redor da tenda da reunião. O Senhor desceu na nuvem e falou com ele. Depois deu aos 70 líderes o mesmo Espírito que estava sobre Moisés. E quando o Espírito pousou sobre eles, os líderes profetizaram algo que nunca mais aconteceu. 2 homens, Eldade e Medade, haviam permanecido no acampamento. Faziam parte da lista de autoridades, mas não tinham ido à tenda da reunião. E, no entanto, o Espírito também pousou sobre eles, de modo que profetizaram ali no acampamento. Um rapaz correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, protestou: Moisés, meu senhor, faça-os parar. Moisés, porém, respondeu: você está com ciúmes por mim? Que bom seria que se todos do povo do Senhor fossem profetas, e se o Senhor colocasse seu espírito sobre todos eles. Então Moisés voltou ao acampamento com as autoridades de Israel. O Senhor mandou um vento que trouxe codornas do lado do mar e as fez voar baixo por todo o acampamento. Numa área de vários quilômetros, em todas as direções, voavam a uma altura de quase 1 metro do chão. O povo saiu e pegou codornas durante todo aquele dia. Toda aquela noite e todo o dia seguinte, ninguém recolheu menos de 10 cestos. Em seguida, espalharam as codornas por todo o acampamento para secá-las. Mas enquanto ainda se empanturravam, com a boca cheia de carne, a ira do Senhor se acendeu contra o povo, e ele os feriu com uma praga terrível. Por isso aquele lugar foi chamado de Quibrote Hatavá, pois ali sepultaram o povo que cobiçou a carne do Egito. De Quibrote Hatavá, o povo viajou para Azerote, onde ficou algum tempo. E aqui nós finalizamos os capítulos do Antigo Testamento. Vamos ao Novo Testamento, vamos a Lucas 22 e nós lemos a partir do verso 1. A festa dos pães sem fermento, também chamada de Páscoa, se aproximava. Os principais sacerdotes e mestres da lei tramavam uma forma de matar Jesus, mas tinham medo da reação do povo. Então Satanás entrou em Judas Iscariotes, um dos 12, e ele foi aos principais sacerdotes e aos capitães da guarda do templo para combinar a melhor maneira de lhes entregar Jesus. Eles ficaram muito satisfeitos e lhe prometeram dinheiro. Judas concordou e começou a procurar uma oportunidade de trair Jesus para que o prendessem quando as multidões não estivessem por perto. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascal era sacrificado. Jesus mandou Pedro e João na frente e disse: vão e preparem a refeição da Páscoa, para que a comamos juntos. Onde o Senhor quer que a preparemos? Perguntaram. Ele respondeu: logo que vocês entrarem em Jerusalém, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no. Na casa onde ele entrar, digam ao dono: o mestre pergunta: onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande no andar superior que já está arrumada. Preparem ali a refeição
Eles foram e encontraram tudo como Jesus tinha dito, e ali prepararam a refeição da Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Jesus disse: estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Então tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois disse: tomem isto e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois partiu e o deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo, entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Mas aqui, partilhando da mesa conosco, está o homem que vai me trair, pois foi determinado que o Filho do Homem deve morrer. Mas que aflição espera aquele que o trair? Os discípulos perguntavam uns aos outros qual deles faria uma coisa dessas. Depois começaram a discutir entre si qual deles era o mais importante. Jesus lhes disse: neste mundo, os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo, e, no entanto, são chamados de seus benfeitores. Entre vocês, porém, será o diferente, que o maior entre vocês ocupe a posição inferior, e o líder seja o servo. Quem é o mais importante? O que está à mesa ou o que serve? Não é aquele que está à mesa, mas não aqui, pois eu estou entre vocês como quem serve. Vocês permaneceram comigo durante meu tempo de provação, e assim como meu Pai me concedeu um reino, eu agora lhes concedo o direito de comer e beber à minha mesa em meu reino. Vocês se sentarão em tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. Então o Senhor disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei em oração por vocês, Simão, para que sua fé não vacile. Portanto, quando tivesse arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Pedro disse: Senhor, estou pronto a ir para a prisão e até morrer ao seu lado. Jesus, porém, respondeu: Pedro, vou lhe dizer uma coisa. Hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Em seguida, Jesus lhes perguntou: quando eu os enviei para anunciar as boas novas sem dinheiro, sem bolsa de viagem e sem sandálias extras, alguma coisa lhes faltou? Não, responderam eles. Então ele disse: agora, porém, peguem dinheiro e uma bolsa de viagem. E se não tiverem uma espada, vendam sua capa e comprem uma, pois é necessário que se cumpra esta profecia a meu respeito. Ele foi contado entre os rebeldes. Sim, tudo que os profetas escreveram a meu respeito se cumprirá. Eles responderam: Senhor, temos aqui 2 espadas. É suficiente, disse ele. Então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. Ao chegar, disse: orem para que vocês não cedam à tentação. Afastou-se a uma distância como de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade, não a minha. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Ele orou com ainda mais fervor, e sua angústia era tanta que seu suor caía na terra como gotas de sangue. Por fim ele se levantou, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, exaustos de tristeza. Por que vocês dormem? Perguntou ele. Levantem-se e orem para que não cedam à tentação. Enquanto Jesus ainda falava, chegou uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Ele se aproximou de Jesus e o cumprimentou com um beijo. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Quando aqueles que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram: Senhor, devemos lutar? Trouxemos as espadas. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse: basta, e tocando a orelha do homem, curou-o.
Então Jesus se dirigiu aos principais sacerdotes, aos capitães da guarda do templo e aos líderes do povo que tinham vindo buscá-lo. Por acaso sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Todos os dias eu estava ali ensinando, mas esta é a hora de vocês, o tempo em que reina o poder das trevas. Então eles o prenderam e o levaram à casa do sumo sacerdote. Pedro seguiu de longe. Os guardas acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se em volta, e Pedro sentou-se com eles. Uma criada o notou à luz da fogueira e começou a olhar fixamente para ele. Por fim disse: este homem era um dos seguidores de Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu nem o conheço. Pouco depois um homem olhou para ele e disse: você também é um deles. Não sou, retrucou Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro homem afirmou: com certeza, esse aí também estava com ele, pois também é galileu. Pedro, porém, respondeu: homem, eu não sei do que você está falando. E no mesmo instante o galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro se lembrou das palavras dele: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali, chorando amargamente. Os guardas encarregados de Jesus começaram a zombar e a bater nele. Vendaram seus olhos e diziam: profetize para nós, quem foi que lhe bateu desta vez? E o insultavam de muitas outras maneiras. Ao amanhecer, todos os líderes do povo se reuniram, incluindo os principais sacerdotes e os mestres da lei. Jesus foi conduzido à presença desse conselho e eles perguntaram: diga-nos, você é o Cristo? E Jesus respondeu: se eu lhes disser, de modo algum acreditarão em mim. E se eu lhes fizer uma pergunta, não responderão. Mas, de agora em diante, o Filho do Homem se sentará à direita do Deus Todo-Poderoso. Todos gritaram: então você afirma que é o Filho de Deus? E ele respondeu: vocês dizem que eu sou. Que necessidade temos de outras testemunhas, disseram eles. Nós mesmos o ouvimos de sua boca. E aqui nós finalizamos o capítulo 22 de Lucas e os capítulos do Novo Testamento. Eu quero, antes de nós finalizarmos e sairmos, orar por você, com você, tá? Mas antes eu quero pedir que você deixe o seu like, certo? Que você lembre de compartilhar com o máximo de pessoas. A palavra de Deus é um alimento diário, espiritual, poderoso, para curar, para salvar, para libertar, para limpar e purificar, certo? Então compartilha ao máximo aí. Vamos orar? Para finalizarmos, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra. Nós vimos os últimos instantes de Jesus, Jesus sendo traído, Jesus sendo negado, Senhor. E Deus, vem sobre os nossos corações. Quantas vezes ainda o negamos, Senhor? Ainda nos dias de hoje, Senhor. Quantas vezes, Senhor, o trocamos, o traímos. Meu Deus, Senhor, lava o nosso coração. Purifica-nos, perdoa-nos. Nós nos arrependemos, Senhor, dos nossos pecados. Senhor, que o Teu Espírito nos ajude todos os dias a sermos melhores em Ti, a não negarmos, a não banalizarmos o Teu sacrifício, a não esquecermos de onde o Senhor nos tirou, o lugar de morte, o lugar da lama do pecado, onde o Senhor nos resgatou, onde o Teu braço forte foi e nos retirou de lá e nos colocou firmados na rocha, num lugar seguro. Deus, nossa gratidão. Não há palavras, não há nada que possamos fazer, mas nós Te rendemos, Senhor, louvor, honra e glória pelo Teu sacrifício na cruz, pelo Teu plano perfeito de Deus em ter enviado o Seu Filho, Seu único Filho, em favor de todos, de muitos. Muito obrigado, Jesus. Nós entregamos a Ti o nosso coração. Você que está ouvindo essa palavra, repete comigo, diz: Senhor Jesus, o meu coração é totalmente Teu. Eu abro, eu deixo o Senhor entrar, eu Te convido para entrar e mudar a minha vida, mudar a minha história. Eu Te entrego
a minha vida. Eu te reconheço como meu Senhor e o meu Salvador. E eu oro a ti, Senhor. Eu entrego tudo que eu tenho, que eu sou e o que eu ainda serei em tuas mãos. Muda a minha história. Escreve os meus dias, Senhor. Me ajuda a viver na tua presença todos os dias da minha vida. Eu oro a ti no nome de Jesus. E você que está aí do outro lado, se você fez essa oração com sinceridade, diga aí amém, e glória a Deus, e aleluia. Escreve antes de sair aí no chat, eu entrego toda a minha vida ao Senhor Jesus, ok? Finalizando aqui o nosso plano de leitura da Bíblia de hoje, um beijo grande no seu coração. Fica na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.